Olá, eu sou o professor Sérgio Crispim, sou livre-docente pela Universidade de São Paulo e atuo como professor no programa de mestrado e doutorado da Universidade USC há aproximadamente 16 anos, na linha de pesquisa de gestão e inovação organizacional. Particularmente, eu me concentro em pesquisas na área de estratégia empresarial. Nosso objetivo agora é relatar uma pesquisa que foi realizada em 2015 no nosso programa de mestrado. A pesquisa foi realizada pelo mestrando Mário Duarte sob a minha orientação e trata especificamente do segmento de e-commerce no Brasil. Então, antes de expor a vocês qual foi o problema, o objetivo e os resultados da pesquisa, vale a pena contextualizar os fatores que justificaram a proposição do problema. Do ponto de vista da contextualização, nós vamos aqui enfatizar dois segmentos que justificaram, na realidade, a elaboração dessa pesquisa. Vamos falar um pouco da importância econômica do varejo e, mais particularmente, da importância do e-commerce dentro do varejo. Então, o varejo é uma atividade econômica extremamente importante do ponto de vista de participação do PIB, de geração de empregos e que afeta diretamente a vida do consumidor final. Na realidade, o varejo ele está lá no final da cadeia de suprimento. E o varejo ele é extremamente sensível, então, ao que está acontecendo no nível lá do consumidor. Eu tenho uma experiência relativamente grande, uma experiência prática no varejo, atuei por mais de 15 anos nesse segmento. E é um setor verdadeiramente fascinante e desafiador. O varejo ele é extremamente dinâmico e ele envolve, na realidade, muitos detalhes. Há quem diga que retail is detail. O varejo é detalhe, na realidade. E o varejista, então, ele tem um papel extremamente importante na distribuição. Ele precisa interpretar as demandas dos clientes, que são cada vez mais dinâmicas. Ele precisa se qualificar para estocar os bens que esses clientes querem, distribuí-los da forma que os clientes querem, na hora que eles querem e ao preço que é desejado também. Em marketing, há um conceito clássico, né, dos 4 Ps. E no varejo a gente tem uma adaptação desse conceito que recebe o nome de Retailing Mix. O que é o Retailing Mix? É o composto das mercadorias vendidas, da variedade e sortimento, do preço e do nível de serviço que é prestado aos clientes. O que nós observamos hoje? Uma tendência ao denominado multichannel ou multicanal, ou seja, para atender às expectativas dos varejistas, as cadeias têm que operar com os mais diversos formatos de loja. Entre esses formatos de loja, um que vem se destacando muito é o formato online, ou o denominado e-commerce. Nós temos observado, em nível global e também no Brasil, um extraordinário crescimento do e-commerce nos últimos 10 anos e particularmente nos últimos anos. Aqui no Brasil, o e-commerce teve um crescimento médio nos últimos 4 anos de 22% ao ano. É um crescimento muito superior ao crescimento da economia brasileira e do próprio varejo tradicional. No ano passado, em 2015, de acordo com informações da Ibit, que é uma consultoria na área de comércio eletrônico, uma empresa de pesquisas, o varejo eletrônico do Brasil movimentou cerca de 40 bilhões de reais. É um volume relativamente grande, mas considerando-se alguns países nos quais o comércio eletrônico está mais desenvolvido, nós podemos observar que ainda há um potencial enorme. Só para ilustrar essa potencialidade, o varejo brasileiro movimentou no ano passado 40 bilhões de reais, que equivale, grosso modo, a 10 bilhões de dólares, e somente a Amazon movimentou no ano passado 100 bilhões de dólares. Ou seja, a Amazon, que é um varejista de e-commerce americano, movimentou isoladamente 10 vezes mais do que todo o e-commerce brasileiro movimentou no ano passado. Então isso dá uma ideia do quanto nós ainda podemos crescer. De qualquer forma, o Brasil já está entre os 5 maiores mercados digitais do mundo. É importante observar também
que os canais físicos e virtuais dos varejistas, eles demandam diferentes estruturas, processos logísticos, espaços físicos e tecnologias. E, de alguma forma, isso acaba se refletindo na estrutura de custo, que é diferenciada entre o varejo online e offline, e na própria possibilidade do retailing mix oferecido para os consumidores. Então, é dentro desse contexto que se justificou a pesquisa realizada. E qual foi o objetivo da pesquisa? Identificar e analisar as principais diferenças em componentes relevantes do composto de varejo, ou seja, sortimento, preço, faixas de preço e serviços dos canais físico e virtual de empresas que operam simultaneamente nos dois canais no Brasil. De forma sintética, nós comparamos qual que é a diferença do canal físico e virtual de empresas que operam tanto no segmento virtual quanto no segmento físico. Visando atingir esse objetivo, nós realizamos uma pesquisa exploratória junto a gestores de importantes cadeias do e-commerce e que atuam também no comércio físico e, paralelamente, realizamos uma pesquisa nos sites e nas lojas físicas, visando exatamente comparar o retailing mix. Qual que foi a amostra da nossa pesquisa? Basicamente, são 6 lojas agrupadas em diferentes categorias ou tipos de loja. Então, nós pesquisamos a Fast Shop e a Fnac, Magazine Luiza e Casas Bahia, e o Extra e o Walmart. As categorias pesquisadas foram TVs, notebooks, ultrabooks, impressoras, refrigeradores e micro-ondas. Basicamente, o que nós fizemos? Fomos nos sites dessas empresas e levantamos todas as ofertas disponíveis, descrevendo os produtos, os preços, as condições de pagamento, e fomos nas lojas físicas fazer um levantamento exaustivo de tudo que era oferecido também nestas categorias. Quais que foram os principais resultados alcançados? Em primeiro lugar, em relação ao sortimento, né? O sortimento ele diz respeito à variedade de linhas de produto ou de categorias de produto, que a gente chama de amplitude de linhas, e a profundidade dentro dessas linhas, ou seja, a quantidade de marcas, de modelos, de cores, né? Então, essas duas variáveis definem o que a gente chama de sortimento. Do ponto de vista de sortimento, fazendo uma comparação direta entre as mesmas lojas que operam no online e no offline, as lojas no online apresentaram um sortimento 91% maior, né? Ou seja, o mix de produto das mesmas lojas é muito diferente no mercado físico e no mercado virtual, com ampla vantagem para as lojas que operam no mercado virtual. Uma primeira conclusão que deriva disso é que, diferentemente do varejo físico, onde as lojas precisam de ter um posicionamento estratégico bem claro e precisam adotar uma segmentação de clientes, o que nós observamos é que no varejo virtual isso não é estritamente necessário. Ou seja, uma Casas Bahia, nas lojas físicas, eventualmente precisa ser orientada para uma classe, digamos assim, média para baixo. Mas as Casas Bahia, na sua loja virtual, onde não há uma restrição física de espaço, ela pode, na realidade, atender a um amplo espectro de consumidores, inclusive da classe de renda alta. Ela tem um sortimento com uma amplitude muito maior na sua loja virtual do que na sua loja física. Outra conclusão importante: quando nós comparamos o preço destas mesmas lojas, nós concluímos que nas lojas virtuais os preços são, em média, 13,4% inferior ao das lojas físicas, das mesmas lojas, na realidade. Se nós formos especificamente na categoria de refrigeradores, os preços chegam a ser 17% menores, em micro-ondas 15% menores e em TV também 15% menores. É uma diferença muito significativa de preços, favoravelmente às lojas offline, considerando-se que são produtos com alto valor unitário. Então, quando você fala em 15% em um produto que custa 3 mil, 4 mil reais, nós estamos falando aí de uma diferença de 400 até 500 reais, né?
Especificamente em relação às condições de pagamento, nós observamos que nas lojas offline os prazos são um pouco mais curtos, porém, de forma geral, não são cobrados juros. E nas mesmas lojas que operam no mercado físico, os prazos são um pouco mais longos, porém, elas cobram juros. Então, o que nós fizemos? Nós assumimos a hipótese de que a maioria das pessoas acaba comprando dentro do prazo máximo e excluímos as taxas de juros que são cobradas pelas lojas. E fizemos uma comparação, então, de qual que seria a diferença de preço descontada, na realidade, a taxa de juros. E chegamos a um número ainda mais favorável às lojas que atuam no e-commerce. O preço, no caso, chega a ser 16% inferior às lojas do comércio físico. Fizemos, do ponto de vista de preço, uma comparação também da amplitude de faixas de preços. E o que nós observamos? Que nas lojas que atuam no e-commerce, a amplitude de faixas de preços é muito maior do que nas lojas físicas, de forma consistente com o próprio sortimento, que é muito mais amplo. Do ponto de vista de serviços gerais, o que nós observamos é que os serviços nas lojas offline, eles são semelhantes ao das lojas online. Mas serviços especificamente associados a meios de pagamento são bastante mais completos nas lojas offline. E em relação aos serviços de meio de comunicação, também são bastante mais completos nas lojas offline. Enfim, nós observamos que o e-commerce brasileiro já tem um tamanho significativo, apresenta taxas de crescimento bastante superiores ao do PIB, e a pesquisa demonstrou de forma clara que o sortimento é maior do que o das lojas offline, os preços são cerca de 15% menores e o nível de serviço, de forma geral, também é superior. Mantida essa competitividade do varejo online, o prenúncio é de que cada vez ele ocupa um espaço maior na economia e no próprio sistema de distribuição varejista. Dada a potencialidade desse setor, nós pretendemos realizar aqui no âmbito do programa de mestrado e doutorado da USCIS outras pesquisas sobre o mesmo. Para quem tiver interesse em se aprofundar na pesquisa realizada, nós disponibilizamos a dissertação completa no site da Universidade USCIS. Agradeço muito pela atenção.